quase iniciando. E aí, Ronildo, mais um dia? Mais um dia aqui, já entramos. Deixa eu me localizar aqui onde é que está, do Facebook. Agora já está virando uma rotina, né, Ronildo? Toda quarta-feira estamos aqui pontualmente. Isso está sendo muito bom para a gente, porque como a gente está nesse distanciamento, e é uma forma da gente também poder se encontrar, né? É uma forma da gente estar com a nossa base. Eu estou olhando aqui, viu, porque eu estou organizando aqui esse celular e tem tecnologia, sempre, que a gente está aprendendo, como se diz, na prática, aquela questão social que a gente tem do próprio movimento sindical, é a formação na ação, né? Isso tem aquela formação na ação. A gente está tendo essa formação na ação aqui, de fazer as coisas no nosso dia a dia aqui, aprendendo a fazer aqui essas questões da tecnologia. Eu estou tentando encontrar aqui onde é que está o nosso... para abrir aqui o ao vivo. São novos desafios, né? Novos tempos, novos desafios. É bom, muito bom. Não estou conseguindo encontrar aqui, Cefra, no meu celular, onde é que está o ao vivo aqui da gente para poder entrar. Não sei onde é que está. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente iniciar. Não estou conseguindo encontrar aqui não. Depois eu vejo e a gente, no momento aí que a gente tiver, eu procuro melhor e a gente acha aqui para a gente estar com os dois e ver também os companheiros e as companheiras que estão... Eu já estou vendo gente querida, amiga, chegando. Já temos pessoas que já nos seguem toda semana, como Andréa, como Joana Dark. Muito bem-vindas aí. Vamos iniciar nossa conversa, né, Ronildo? Exato, eu não estou encontrando aqui não. Depois eu me organizo aqui. Mas hoje, Cefra, vai ser um momento muito gostoso a gente poder conversar. Nós já tivemos o primeiro momento, que foi um bate-papo das questões nossas do nosso sindicato, que foi eu e você naquele bate-papo muito, muito bom. E semana passada nós tivemos com os companheiros Marcelo Galdino e Dilson Marques, que é da nossa direção, e fizemos um vídeo, né, uma live muito gostosa, muito debate, que foi muito politizado, foi a questão política na acepção que se tem. E hoje a gente vai discutir um distanciamento social saudável e produtivo. E uma coisa muito boa que a gente tem que dizer, certo? É que a nossa live da semana passada alcançou 6.975 mil visualizações. Então, para um sindicato e para a gente que está iniciando, isso demonstra força da nossa base que está no seu isolamento social, mas acredita no sindicato, está ouvindo, participando, e isso é muito importante. E mesmo que não seja ao vivo, mas depois os companheiros estão podendo, no seu tempo disponível, assistir as nossas lives. E nós pedimos a vocês que estão aqui que compartilhem e curtam. Vá lá na nossa página, faça os seus comentários e também faça o seu compartilhamento, que é muito importante para a gente alcançar mais pessoas, o mais importante possível. Vamos lá, dona Cefra, para o nosso bate-papo. E aí, Cefra? E aumenta a responsabilidade da gente, né? Você não tem alguns informes antes da gente iniciar, não? Tenho. Olha, tá vendo como são as coisas, a gente já quer. O Simproj, antes de iniciar, nós queremos dar um informativo, dar um informe aos companheiros e companheiras
e a gente precisa dar agora. Eu vou dar uma lida mesmo para a gente ter esse teor. Nós já mandamos para nossos companheiros isso. É relacionado à nossa campanha salarial e a gente tem o seguinte informe a dar. O Simproja tem insistido para que o projeto de lei que trata do reajuste salarial dos trabalhadores e trabalhadoras em educação seja aprovado nos termos acordados em mesa de negociação. No entanto, a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes retirou o referido projeto da pauta de votação da Câmara dos Vereadores em atendimento à recomendação conjunta do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco. De imediato, o Simproja e o Sismuge, em conjunto com... de imediato, o Simproja e o Sismuge, em conjunto, enviamos um ofício e provocou uma reunião com os representantes do governo para evitar um entrave no processo, mas não obtivemos resposta. Entretanto, uma nova recomendação, que essa é muito importante, uma nova recomendação dos órgãos do controle social acima citados, em que sugere a exclusão da vedação do reajuste às categorias que têm piso salarial, nelas incluso o magistério, trouxe à tona um outro cenário, na qual não mais existe o argumento que a Prefeitura Municipal de Jaboatão usou para suspender o trâmite para a efetivação do reajuste acordado com a entidade sindical e referendado em assembleia da categoria. O Simproja e o Sismuge emitiram novo ofício à gestão municipal, desta vez solicitando a retomada do processo e o reenvio do projeto de lei para que seja aprovado em tempo hábil pelo Poder Legislativo, de forma que também contemple o Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério, o GOAN, conforme acordado em mesa de negociação. A entidade sindical, respaldada na trajetória de lutas históricas irrefutáveis dessa categoria, reafirma o propósito de continuar nesta rota inconteste em defesa dos direitos legítimos dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação da rede municipal do Jaboatão dos Guararapes. É esse informe, companheira Céfala, que nós queremos colocar para toda a base, que nós estamos atentos à nossa campanha salarial educacional. Estamos respeitando o isolamento social, porque é de suma importância, mas nós estamos também atentos à nossa campanha. E queremos dizer que a campanha salarial no campo financeiro não encerrou. Quando retornarmos às nossas atividades, iremos também retornar tudo aquilo que foi de suma importância para a nossa conquista. E aí tem outro informe que eu passo para você, que é relação da questão lá da CNTE. Contigo, Sérgio. Pois é, Ronildo, mesmo em distanciamento social, a gente não para de trabalhar, não é? Como todos os anos, a CNTE promove a Semana em Defesa da Educação Pública. Então, este ano, né, vamos vivenciar de uma forma diferente a 21ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que vai acontecer do dia 23 a 30 deste mês. Então, o Simproja já está se organizando, vamos fazer uma série de atividades. Lógico, pela conjuntura que estamos vivendo, todas as atividades vão ser online, né, via internet, mas vai ser uma semana muito rica de debates, de palestras, de vídeos, e eu peço que todo mundo fique atento, que em breve a gente vai divulgar essa programação que para todo mundo estar participando com a gente e que também vai fazer parte da nossa luta, que já é uma luta cotidiana, né, e que a gente vai se adaptando de acordo com a conjuntura, de acordo com as dificuldades, e a gente vai superando essas dificuldades, e agora a gente tem todas as ferramentas tecnológicas que estamos usando a nosso favor. Então é isso, dia 23 a 30 de abril, será a Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação
pública que todas as entidades filiadas à CNTE vão estar vivenciando. E aí a gente vai divulgar em breve o nosso calendário e as nossas atividades. Não é isso? Exatamente, companheira Cefra. Aí a gente também vai ter o 1º de maio aqui, viu? Vamos aguardar Sim. quando nós iremos lançar. E queremos já, antes de passar para a nossa palestrante, que eu estou doidinho para bater um papo com ela, a gente que já quer colocar, minha companheira Cefra, que nós já temos aqui a companheira Elizabeth Santoro, uma companheira sempre de luta que está conosco, Sim. Cida Taíde, Ivanildo, o nosso comandante, a nosso companheiro Bandeira, Jaque e Doralice Santana. Eita, Dora, saudade, minha filha. Muito bom vê-la aqui. Isso é muito gostoso, você estar conosco. E quem sabe pode estar aqui com a Madja Souza. Madja agora novamente é vovó. Uma menina linda que teve agora. E é o companheiro Zé Roberto. E aí, Cefra, quem é a nossa hoje, convidada hoje para discutir distanciamento social saudável e produtivo? Pois é, nessa situação que a gente está vivendo, a gente quer conversar com a nossa base, justamente que a gente pode tirar proveito também dessa situação, não é? Todos estão uma situação nova para todo mundo, mas que formas a gente pode vencer esse período da melhor forma possível? Então, a gente resolveu trazer aqui uma psicóloga clínica que já atua há 15 anos na rede pública, não é? Bióloga, especialista em neurociência pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em educação especial. Então, a gente trouxe para cá, para conversar conosco, a nossa companheira Etiane Batista. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer o convite, né, do Cimproja, né? Posso falar? Está me ouvindo? Pode. Sim, Etiane, fale aí sobre você, essa sua profissão maravilhosa. Bem, como você já me apresentou, eu sou psicóloga, trabalho na rede pública há quase 15 anos, né? Então, trabalho no SUS e, assim, hoje em dia a gente está, né, cada vez mais precisando do serviço em saúde mental, né? Porque a gente está vivendo um momento muito atípico. Eu acho que está sendo difícil para todo mundo esse período, mas dá para a gente ter, né, um isolamento saudável e produtivo, como você mesmo falou, né? Então, assim, a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade, né? Mas a gente pode aprender a adaptar-se da melhor maneira para a gente conseguir, né, passar por esse período com menos transtornos possíveis. Com certeza. Minha querida Etiane Batista, vê o seguinte, nós já estamos, eu estava até, eu sou perdido um pouco no tempo, mas nós já iremos fazer, agora dia 17, um mês, que nós estamos no distanciamento e isolamento social, né? E aí muitos já estão achando esse isolamento como se for, de fato, uma prisão na própria casa. Nas redes sociais, uma infinidade de lives, de cursos gratuitos, que muitos deles são muitos bons e imperdíveis. Aqueles que trabalham em home office, muitas tarefas e estudos acumulados para colocar em dia. Na TV, um número maior de casos do Covid-19 a cada instante, que nos incomoda e nos entristece. Aí nós temos o quê? Temos a questão da cozinha, crianças correndo, familiares conversando alto. Entra dia e a gente nem sabe mais se é segunda ou se é sexta-feira. Aí nós temos vontade de aproveitar todas as oportunidades, vontade de desligar de tudo, vontade de encontrar os amigos. Aí nós temos vontade. Como digerir tudo isso? Toda essa vontade, né? Exatamente. Poder realizar isso. Veja só, você falou realmente que a gente está, assim, prisioneiro dentro de casa, né? Se a gente olhar pelo lado negativo,
realmente vai ficar difícil a gente conseguir ter o bem-estar. Então, assim, o fato da gente estar em casa nesse momento, a gente não precisa se isolar dos amigos. A gente tem a tecnologia que ajuda a gente a manter essa interação. Temos o telefone, videochamada, e aí a gente pode estabelecer esse contato, porque o isolamento, ele realmente vai trazer problemas para as pessoas, né? Então, pessoas que já têm tendência à depressão, à ansiedade, quando ela se afasta do convívio social, isso agrava ainda mais o problema dela. Então, outras pessoas que não têm nenhum transtorno já estão sentindo, já estão somatizando, né? E aí a gente já começa a perceber que não está sendo saudável para essas pessoas. Mas a gente pode criar uma maneira de minimizar esse isolamento, né? A gente pode simplesmente criar uma rotina, né? Porque todo mundo precisa de uma rotina, principalmente as crianças, né? Que agora as crianças estão dentro de casa e muitas vezes os pais têm que dar conta dessa educação dentro de casa, trabalhar dentro de casa, home office. Então, conciliar tudo isso não está sendo fácil. É uma experiência que a gente está aprendendo gradativamente. Mas é importante a gente começar a pensar e perceber que existe um lado positivo de tudo isso, né? Essa oportunidade que a gente tem de conviver mais com os nossos familiares. Tem gente, Tiane, tem gente que está assim, focando no trabalho. Tem gente que nunca trabalhou tanto, se dedicando demais ao trabalho, querendo bater metas, não é? Querendo cumprir metas que às vezes a própria pessoa estabelece. Será que a saída é essa mesmo? É focar no trabalho? Veja só, né? Existem os workaholics, que são pessoas que trabalham e canalizam tudo para o trabalho. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente manter o equilíbrio, né? A gente tem que manter o equilíbrio do trabalho, do lazer, né? Porque a gente precisa de lazer nesse momento. Então, não quer dizer que a gente precise sair para ter esse lazer. Então, ouvir uma boa música, relaxar um pouco, dançar, né? Fazer uma atividade física, ler um bom livro, tudo isso ajuda a gente a passar o tempo, né? A neurociência mostra que trabalhos manuais, como tricô, crochê, pinturas, são atividades que ajudam a manter o equilíbrio emocional, né? Que ajuda a liberar neurotransmissores como dopamina, endorfina, serotonina, que vai dar uma diminuição no hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, ajuda a gente a manter esse equilíbrio dentro do nosso corpo. Interessante é que a gente antes do corre-corre, que a gente vivia naquele ritmo acelerado, a gente reclamava que não tinha tempo para fazer essas coisas, né? Até de conversar com o filho, né? De cuidar de uma planta. E agora as pessoas já ficam reclamando que estão cansadas de fazer isso. Então é uma contradição, é uma dialética, não é verdade? Eu costumo dizer, cuidado com o que se deseja, porque seu pedido pode ser realizado, né? Então, a gente está tendo que desacelerar. E para muitas pessoas que viviam no piloto automático, está sendo difícil, porque agora a gente tem tempo livre para pensar sobre nossa vida, sobre o nosso tempo, para lidar com os nossos medos, né? Porque agora eles estão cada vez mais aflorados. E aí a nossa ansiedade começa a dar sinais de que a gente vivia ansiosamente e não sabia, né, desacelerar, viver o dia a dia, um dia de cada vez. Ronildo? Etiane, essa questão que você está colocando, antes de passar para você, tem está entrando muita gente conhecida. Elisângela Lindomar, Zé Roberto, Magna Catarina, que tem uma pergunta que já vou formalizar a Etiane, Fernanda Perucci, Ruskin Freitas.
Érica Araújo e Eliane Reis. Mas uma questão que eu sempre estou observando é que a gente tinha, como você colocou, e Sépula também, muitos de nós gostaríamos sempre de assim, eu queria ter mais tempo para ficar em casa. Aí hoje nós temos esse tempo para ficar em casa. Aí eu queria ter tempo para estar com os meus filhos. Aí hoje nós temos nosso tempo para ficar com os meus filhos. Aí eu queria ter meu tempo para cuidar das minhas plantas que eu não tenho. Aí hoje eu tenho tempo de ficar com as minhas plantas. E aí, o que é que está acontecendo? Quando se juntou todo mundo, toda a família tem um desejo também diferenciado. E o que é que a gente está percebendo é que está existindo na família conflitos que até então não apareciam, porque eu saía de manhãzinha, só chegava à noite e dormia, e de manhã, hoje não. Hoje eu estou dentro da minha casa e eu estou tendo esses conflitos. Como administrar esses conflitos internos? É verdade, né? Então, assim, o que a gente percebe é que essa convivência intensa, né, que agora a gente não teve escolha, não tem opção, está fazendo a gente enxergar melhor o outro. E muitas vezes defeitos que até então a gente não percebia, porque a gente tinha pouca convivência. Então, como você falou, a gente saía pela manhã, se via muito pouco e não se tinha muito tempo para as brigas, né, para os desentendimentos. E agora não, agora a gente é obrigado a passar o dia todo com o outro. E cada pessoa tem um desejo, como você falou, né? Uma demanda, uma prioridade, e nem sempre vai ser a prioridade do outro. Então, cada pessoa é de um jeito. E quando a gente quer fazer determinadas coisas e o outro não concorda, começa os conflitos a aparecerem. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, primeiro dialogar, né? Eu acho que o diálogo é uma coisa muito importante que faz com que a gente se coloque, se mostre para o outro como é que está sentindo, para que também dê a oportunidade do outro mostrar o que também está sentindo, né? Porque está sendo difícil para todo mundo, né? Não é só para você, é para o outro também. Então, assim, a gente colocar o que incomoda mais, criar, né, alguns pontos, o que eu posso suportar e o que é insuportável para mim, e atender a isso, e cada um vai ceder um pouquinho, vai ajudar a conviver melhor, né? Porque cada um também precisa de um pouquinho de privacidade. Antes, quando a gente estava muito cheio, a gente pegava, saía um pouco, dava uma volta, e aí quando voltava estava tudo bem. Mas agora não. Agora a gente precisa, né, ficar dentro de casa, olhar para o outro o dia todo, mesmo zangado, né? E aí a gente precisa resolver isso de alguma forma. Então, talvez o estresse faz a gente se comportar de um modo diferente. Então, o estresse está afetando todo mundo. Agora, cada um vai reagir de uma forma. E tem a questão, assim, que a gente tem que cultivar a tolerância, né? Tem coisas que a gente não importava muito, sentimentos que estavam lá escondidos e que a gente vai ter que trabalhar, não é, Diane? A solidariedade, firmar contratos, né? Acordos internos dentro de casa, talvez ajude também, não é? Com certeza, né? Então, a gente tem que se colocar muito no lugar do outro nesse momento e perceber que o outro também está tendo a mesma dificuldade e a gente precisa encontrar uma maneira de conviver melhor, né? Então, conviver melhor é entender o que o outro está sentindo. Por isso que é tão importante a gente conversar, dialogar, né? Estabelecer alguns critérios de convivência para que isso, né, ajude, né, a gente a tolerar mais esse momento. Etiane, também, assim, tem uma coisa que também pode ser grave, é que problemas que já existiam, eles são acirrados. E a gente vê aí o número de violência, feminicídio, né, o machismo, a violência doméstica que está aumentando. Teve uma pesquisa de São Paulo em que o número de casos de violência contra a mulher que foi constatado que aconteceram em casa, a violência, na própria casa da vítima, quase que dobrou.
né? Isso é um sintoma também dessa convivência que antes já não era boa, né? Pois é. Né? Não é que isso vai aumentar a violência, porque, como você falou, as pessoas elas já tinham uma convivência ruim, né? Só que muitas vezes ele, quando estava muito assim cheio, já estava esgotado, ele poderia sair, dar uma volta, espairecer um pouco e depois voltar. Só que agora eles têm que ficar em casa. Então, assim, não pode dar uma saída porque não tem nada aberto, né? Então, eles têm que ficar em casa e muitas vezes eles acabam, o estresse tão elevado que acaba, né, partindo para a violência. E isso daí tem crescido bastante, tem preocupado muito, né, a gente, porque essa intensidade de convivência vai surgir esses conflitos. E a gente Pode falar. Não, a gente quer colocar o seguinte, Etiane, é que nesse momento que a gente, como o Cefo colocou, esse aumento de feminicídio, de violência contra as mulheres, nós queremos colocar aqui que as mulheres têm que denunciar. Não pode ficar calada, não pode se omitir. É preciso denunciar para que esses homens que têm problema de ordem psicológica, que precisam ser tratados, eles não possam se sentir como o dono e aumentar essa violência. Estamos passando por um problema, mas como você colocou, quem é violento, ele não exerceu porque não tinha oportunidade para tal. E ele se está fazendo, e esses aumentos até nós temos que ter muito cuidado e combater. Eu queria, Etiane, fazer algumas perguntas vindo aqui das companheiras, dos companheiros. A Magna Catarina, que é a nossa companheira lá do Sintep, maior saudade, minha irmã, ela coloca o seguinte: quais as estratégias são indicadas para se ter, nesse período do distanciamento e de isolamento social, tornar-se mais produtivo? E aí eu queria, já que você, em cima desta pergunta, colocar uma seguinte: hoje nós temos as tecnologias que podem ajudar nesse momento. Para você ver, a gente aqui do Simproja não sabíamos muitas de tecnologia, estamos usando várias ferramentas que nós não tínhamos conhecimento. Aliás, existia, mas nós não sabemos usar, né? Os novos é que usavam, mas a gente está aprendendo e muito. Aí tem essa questão da nova tecnologia, ou seja, criar grupo, tem muita gente criando grupo de WhatsApp para poder se bater papo, tem gente ligando para o outro, que nunca fariam isso, né? Não estavam fazendo, como é que está a fazer, aquelas ligações que antigamente que deixaram muito de existir, para saber como outros estão. Então, e muitos estão assustados exatamente com essa questão da pandemia. Isso são boas iniciativas. O que mais pode ajudar, além do que foi colocado pela companheira Magna, o que mais pode ajudar nessas novas formas de relacionamentos e também de novos valores, que estão surgindo também aí, novos valores? Você realmente, né, tocou num ponto muito importante, né? A gente está começando a valorizar coisas que a gente não parava, né, para pensar o quanto era importante interagir com o outro, o quanto era importante o trabalho de alguns profissionais que não puderam parar, não puderam ficar em casa, né? Então, a gente está cada vez mais valorizando o SUS, que até então, né, ninguém achava que o SUS era importante. Então, assim, os professores, né, que os pais não veem a hora de tudo isso voltar ao normal. Então, assim, são profissionais que começaram a ser valorizados, né? Então, hoje em dia, a gente valoriza a nossa liberdade de poder ir e vir, né? Que hoje está um pouco cerceada. Então, assim, são valores que estão mudando, né? Então, tudo isso veio mostrar para a gente muita coisa que a gente ainda não estava enxergando. Então, assim, a tecnologia é um recurso que pode ajudar a gente, mas a gente percebe que, assim, ainda, né,
não é o suficiente, que a gente precisa desse contato social, né? Mas que, no momento, é uma maneira da gente manter esse contato. Então, assim, a gente percebeu que essa interação com o outro, né, de estar com o outro, de conversar com o outro, e não só pelo celular, que antigamente as pessoas ficavam só no WhatsApp, hoje em dia a gente vai valorizar muito mais esse olho no olho, né? Então, assim, cursos, é importante a gente procurar esse momento, que houve muito desemprego, né? Muitas demissões, algumas empresas fecharam. Então, assim, esse é o momento da gente procurar, né, se qualificar. Então, assim, não dá para a gente parar, né, e ficar só pensando nas coisas ruins. A gente tem que se preparar para quando tudo isso passar. E isso tudo vai passar, né? E a gente vai voltar a viver, né? Mas eu acredito que a gente vai voltar a viver de uma outra maneira, com outro olhar, né? Porque todos os conflitos, eles trazem um aprendizado, um desenvolvimento, um conhecimento, né? Que a gente vai ter que desenvolver na prática, né? Então, a gente não tem muita escolha. Então, o momento agora é a gente criar estratégias para poder enfrentar tudo isso. Eu acho que a gente tem que desenvolver cada vez mais a criatividade, não é? E acompanhando os noticiários na televisão, eu achei interessante que a Itália ela está sendo modelo para o resto do mundo, porque já que lá foi onde aconteceram tantas coisas, né? Primeiro, saíram na frente na tragédia. E aí eu vi uma coisa muito interessante, que lá na Itália as pessoas estão fazendo a convivência nas varandas. Então, eles têm horas para cantarem, fazer recital. E eu achei muito interessante que eles colocaram um bambu para botar umas taças de vinho para fazer brindes. Eu achei tão lindo aquilo. As pessoas, as famílias, nas suas sacadas, brindando com um bambu. Achei aquilo muito criativo e muito interessante. Eu também li hoje, a gente sempre fica procurando alguma coisa nova, né, diferente das tragédias, e eu vi uma blogueira chamada Cláudia Lacerda, ela dizendo que estava se sentindo muito só e que resolveu botar um avisozinho no prédio dela, se oferecendo para ajudar pessoas idosas. Sim, e aí ela disse que ficou muito surpresa, porque as vizinhas que ela nem conhecia começaram a fazer contato e ela fez amizades. Então, em vez dela adotar as avós, ela foi adotada por aquelas avós. Então, ela começou a bater papo com as vizinhas idosas, e isso fez bem para as velhinhas, mas também fez bem a ela, diminuiu a solidão dela. E ela também, uma coisa muito interessante que eu achei, é porque ela disse assim, eu passei a me cuidar mais para não adoecer, para poder continuar ajudando aquelas senhoras. Eu achei isso uma coisa assim extraordinária, né? Então, as coisas ruins afloraram, mas as boas também, e eu espero que elas sejam mais, né, em maior quantidade. Quando eu falo que a gente vai sair mudado de tudo isso, é que a gente percebe que a solidariedade tem crescido bastante, né? Então, a gente vê um exemplo aqui em Gravatá, de uma família que começou a fazer marmitas para entregar aos caminhoneiros que não puderam parar. Então, assim, e não puderam parar em restaurantes, que a maioria fechado, né? Então, eles tinham esse alimento. Então, assim, a gente percebe as pessoas que estão se disponibilizando aí comprar remédio para os idosos. Então, assim, está todo mundo tentando ajudar um ao outro, né? Passando conhecimento, ensinando, dando curso gratuito, né? Disponibilizando o seu tempo para o outro. Então, esse olhar para o outro, né, está mudando. Então, isso é um lado positivo de tudo isso. Exato, Etiane. Sefra, deixa eu chegando mais gente e estou gostando, viu? Copeiro João Eudes, Clécio Marinho, Valda Ribeiro. E Valda, Etiane, faz uma
Sim, eu estou lendo aqui as pessoas dizendo o que é que fazem em casa. Tá sendo muito bonito. Tem gente que voltou não, está lendo mais, assistindo mais filme. O companheiro aqui, o nosso companheiro Ivanildo, disse que quando terminar a live vai voltar a viajar. Então ele está indo na internet viajando. Ele disse que agora vai para Marrocos e para a Inglaterra. Então são várias formas que as pessoas estão vindo. Mas a companheira Valda Ribeiro, ela fez uma observação que eu achei importante a gente colocar. Ela faz o seguinte questionamento. Como administrar a saúde emocional, mental e física se não estamos conseguindo dar continuidade às outras doenças se a maioria dos atendimentos estão parados? Essa é a grande questão que eu vi também, eu estava ouvindo alguns debates acerca disso, que aquelas pessoas que já possuíam as doenças pré-existentes, emocional, mental, como eles não estão podendo ser atendidas, como a resolver isso? Eu vi algumas ações, mas eu queria que você comentasse essa questão nesse sentido. Realmente, assim, tudo mudou. Alguns setores tiveram que diminuir os atendimentos e fechar, mas no serviço mesmo de psicologia, a gente está disponibilizando atendimentos online ou pelo telefone. A prefeitura, inclusive, de Jaboatão, ele está fazendo esse tipo de atendimento, né? Então, tem entra no site da prefeitura e ele lá tem o atendimento psicológico online. Então... Opa! Acho que ela... Acho que a tecnologia nos derrubou. Eu acho que foi isso. Vamos ver se a Etienne eu estou ouvindo. Vai voltar. Voltou. Voltou. Pronto. Então, assim, alguns serviços, eles estão oferecendo uma alternativa para dar continuidade a esse tratamento. Então, assim, as pessoas que já tinham problemas de saúde não vão deixar de ter problemas de saúde simplesmente por causa da pandemia, né? Acho que caiu de novo. Caiu de novo. Semana passada isso aconteceu comigo. Como eu estou assistindo muita live, eu pensei que só fosse com a gente. Muitos canais famosos estão acontecendo muito isso, porque as pessoas estão congestionando as redes. E isso nós não estávamos preparados para essa questão de muita gente usar a internet. Mas é importante que a gente compreenda esse momento, né, que nós estamos passando, para que as tecnologias possam sempre, a tecnologia tem que estar a serviço do povo. Não pode estar a serviço Ô, Ronildo, enquanto a Etienne volta, eu também gosto de dar notícias boas, né? No momento desse, o que mais a gente quer são notícias boas. E eu estava vendo um vídeo hoje em que Tereza Leitão, a deputada... Opa, caiu todo mundo, pronto. Fiquei só agora. Voltei. Pronto, Etienne. Pode continuar. Aí veja só, né? Então, assim, o serviço público está fazendo atendimento, né? Tem alguns planos de saúde que também ofereceram atendimento online. Então, assim, está sendo mais complicado agendar as consultas, mas a gente tem essa alternativa de dar continuidade ao tratamento. Agora, veja só, a gente também precisa se cuidar, né? Então, essa história da pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, mexeu com o medo, né, de adoecer. Então, assim, para ter saúde, a gente precisa ter boa alimentação, ter uma boa noite de sono, ter momentos de lazer. Então, assim, tudo isso a gente já sabe como se cuidar. O problema é que a gente não coloca isso em prática, né? Então, é muito importante a gente começar a incorporar nessa nossa rotina uma prática de atividade física, nem que seja 2 vezes por semana, né? Prestar atenção no que a gente come, né? Agora a gente está tendo mais tempo de cozinhar, né? De aprender a cozinhar. As pessoas nem se importavam se sabiam ou não cozinhar, porque a maioria das pessoas comiam fora, mas hoje em dia elas
tem tempo para fazer isso. Então, muitas descobriram que não tinha essa habilidade, né? Que nem sabia cozinhar e tudo bem. E hoje ela tem essa oportunidade também de começar a aprender uma coisa nova, né? Que é cozinhar, né? Que é tão essencial. Então, assim, a gente pode pensar em tudo isso e começar a... Opa! Caiu a conexão das meninas, mas nós iremos colocar esse debate conversando sobre a questão de como a gente, nesse isolamento, nós poderemos ter uma atividade melhor para que a gente possa ter um convívio tanto produtivo na nossa vida. Eu estava observando aqui, eu estava observando muita gente que chegou aqui, enquanto o pessoal está voltando, eu vou comentar. Nós temos a nossa companheira Bina, lá do Simprod, estamos com saudade do seu chazinho, o companheiro Edson Cunha, e eu quero colocar que todo mundo pode, se eu perceber que a gente tem que mudar algo, ligar para a gente. Edson ligou para a gente, deu umas orientações que nós estamos tentando aqui seguir da melhor forma, companheiro Edson. O companheiro Ângelo Branco, Ângelo, se prepara, viu? Já já nós iremos fazer uma atividade com você sobre youtuber, como a gente pode, nesses momentos, trabalhar o youtuber nas redes sociais. Nós já discutimos, vamos passar essa semana da educação que vamos ter. No segundo momento, vamos discutir muito com você, meu companheiro Ângelo. Temos também a companheira Luísa Assunção e Joana Cardoso. Na realidade, eu percebo que muita gente começou, nesse período de isolamento, a se reconhecer. A nossa atividade, o nosso corre-corre, Séfora, da vida diária, nós estamos sempre achando que estamos atrasados, que precisamos correr, o mundo precisa correr, e nós percebemos que não precisamos correr tanto assim, que a gente precisa desacelerar, que a gente precisa compreender. E a gente começou a perceber, dentro das casas, eu vejo muito relato de pessoas, como estava conversando a psicóloga Etiane, que muita gente começou a se ver dentro das casas, aprender a fazer uma boa alimentação, outros começaram a ver outras atividades que não tinham. E uma coisa interessante que eu estava observando, já que todos voltaram aqui, mas complementando, essa questão da religiosidade. Eu percebi que muitos tinham que sair das suas casas para poder ir a um templo religioso. E nesse período eu vi muitas ações, e ações que eu fico acompanhando, eu tenho uma determinada religião, mas eu assisto das outras para perceber, e eu vi hoje que muitas religiões começaram a fazer essas atividades para dentro das casas. E aí o que acontecia? Eu precisava sair e deixava minha família só. Hoje eu assisto, as pessoas estão assistindo com a sua família dentro. Mesmo que alguns não tenham lá a mesma religião, a mesma compreensão religiosa, mas começou também a ter essa questão interna, das pessoas começarem, e até que a gente começou a conhecer, muita gente, o que o outro é, que a gente não sabia que as pessoas gostavam daquilo e de outro. Mas aí a palestrante da nossa companheira, olha, não se preocupe, eu sei que a Tiana disse, meu Jesus, e agora? Olha, as redes sociais são assim, estão caindo muito. Semana passada foi a minha, quase me arrebento, mas a gente conseguiu ficar firme. Enquanto a gente não tiver uma boa tecnologia, a gente vai ter a situação. Mas vamos continuar. Deixa eu só... Termine. Ela conclua. Eu queria complementar, né, quando a gente fala sobre saúde, ter uma rotina saudável, a gente imagina que é uma coisa difícil, mas é uma coisa muito simples. Como eu falei, todo mundo sabe como ter saúde, né? Então, a gente precisa colocar isso em prática. Não existe uma receita de bolo que vá fazer todo mundo ficar bem. Então, cada um tem que se descobrir, né? Ver o que gosta mais, o que relaxa, né? Qual atividade física tem mais a ver com a pessoa. Então, isso pode ajudar a
ter essa vida mais saudável. Séfora Você agora tinha um questionamento a fazer. Eu queria que você abordasse agora um pouco sobre as crianças. A gente está num mundo em que as crianças tinham uma rotina e que elas também foram forçadas a mudar essa rotina. E deve atingir muito a cabecinha, né? O que é que a gente pode fazer por essas crianças? Bem, assim, vai depender muito da idade dessas crianças, né? Então, isso vai marcar emocionalmente essas crianças e isso vai refletir na vida dela futuramente. A gente ainda não sabe qual o resultado disso tudo, né? O que isso pode provocar. Então, crianças naquela fase de interação, de 2, 3 anos, né? Elas não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas com certeza isso vai refletir, porque a criança ela vai desenvolvendo através da interação. Então, ela só vai ter a família para interagir, e isso com certeza vai assustar. Esse fato de que não pode sair porque tem um vírus lá fora, e isso pode, na fantasia da criança, né, criar um medo, uma ansiedade. Então, assim, são coisas que a gente precisa ficar atento, né, para poder, né, ajudar as crianças a compreender melhor essa fase, tentar fazer com que elas não sintam tanto, né, e as crianças em atividade escolar, as crianças que já são um pouco mais crescidas, né, já entendem melhor e já tinham uma rotina, né, estabelecida, obviamente que elas estão sentindo muito mais, né, no momento. Então, elas estão sofrendo mais o agora, né? As crianças menores, elas talvez sintam isso depois. Então, para ajudar as mães nesse momento, primeiro é tentar continuar tendo um mínimo de rotina, né, possível, como o horário para acordar, o horário para dormir, o horário de alimentação, tudo isso é importante, porque tem gente que acha assim, como eu não preciso ir para a escola amanhã cedo, eu posso dormir até 9, 10 horas da manhã e tudo bem. Só que isso vai prejudicar a saúde da criança, né? Primeiro porque ela vai se alimentar de maneira errada, muitas vezes ela não vai querer tomar café para almoçar, ou então vai tomar café tarde e não vai querer almoçar, né? Isso vai desorganizar tudo, né, que a criança ela já tinha, né, acostumado. Então, é importante a gente ter o horário de acordar, dormir naquele horáriozinho certo, separar um horário para estudar diariamente, 2, 3 horas, não tem que passar o dia todo estudando, né? Então, assim, tem que ter um horário para brincar. Então, assim, tem que encontrar, né, ser criativo nesse momento e brincar, né? Ter um horário para brincar. Tanto os pais podem ter o horário de trabalho e separar um horário para interagir com essas crianças, que é importante. Agora, eu sei que é difícil dar conta de tudo, né? Muitos pais estão se sentindo estressados e cansados porque não estão conseguindo dar conta, né? É ensinar e fazer a tarefa com a criança, é trabalhar, né, em casa, é arrumar a casa, fazer comida. Então, tem que ser uma super mãe, um super pai, e a gente não está acostumado com tudo isso. Então, assim, também não se cobrar tanto, né? Que a gente não vai conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas a gente pode ir aprendendo aos poucos e fazendo aquilo que é possível, né? Vai ter coisas que vão estar fora do nosso alcance, né? Mas tudo bem, somos humanos, a gente precisa também aceitar os limites, né? Não tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. E quando a gente sentir, né? Porque o corpo fala com a gente, né? Então, quando a gente sentir que não está aguentando, porque muitas vezes vai aparecer insônia, né? A gente vai perder o apetite ou vai querer comer demais. Nesse momento, as pessoas sentiram nos primeiros dias, diz assim, nossa, eu acabei a geladeira, eu não parava de comer. Eu, quando sair desse isolamento, né, eu vou ser outra pessoa. Mas a gente precisa entender que
o estresse, ele modifica o nosso comportamento e a gente precisa, né, tentar minimizar esse estresse e continuar tendo uma vida normal, apesar disso tudo, apesar do medo que as pessoas estão sentindo, né? Então, a gente tem que lidar com esse medo, a gente não pode deixar a ansiedade, né, estar acima de tudo, porque se ela está acima do nosso controle, ela vai trazer problemas, né? Então, assim, a pessoa pode paralisar, entrar em pânico, e isso não vai ser bom, né? Então, a gente precisa, primeiro, entender o que está acontecendo, entender as nossas emoções, né? Validar as emoções, porque realmente a gente está passando por um período atípico e isso é natural, né? Que as nossas emoções elas fiquem confusas. E aí a gente precisa tentar entender elas e tentar conciliar com o que está acontecendo. Deixa eu, Cefra, antes de você fazer essa pergunta, deixa eu colocar aqui, muita gente está chegando para depois a gente tentar falar o nome de todo mundo. Tem o companheiro Felipe Moreira, Paulo Roberto, grande companheiro de luta, Jorgiane, lá do Sintep, a minha companheira Ivete Caetano, André Rigolt, acho que é esse nome. André até colocou que nesse isolamento ele está engordando. Precisa realmente ter cuidado, porque a gente fica em casa... Caruaru, ele é de Caruaru. Eu sei desse, aí come, está engordando. Tem que ter muito cuidado com isso, André. A companheira Andréa Batista, Henrique Lima, e a nossa companheira, que está sempre conosco, a Carol Pinheiro, Carol Grande. Olha, a gente está percebendo que todo mundo, no seu dia a dia, está criando alguma situação para poder sair, tentar resolver essa questão do seu isolamento. A companheira Magna manda avisar a Valda que o SACEP está disponibilizando o número também para atendimento. Depois, quando tivermos esse número, Valda, a gente vai colocar no site lá do Simproja para que você possa ter acesso, se tiver uma pessoa do Estado. O SACEP está também disponibilizando esse número. Tem várias entidades que estão fazendo tarefas, atividades de solidariedade, e o SACEP também está colocando esse número, apesar que é uma obrigação do SACEP fazer isso. Etiane, Cefra tinha um questionamento, vou pedir para Cefra fazer esse questionamento. Temos mais dois, porque olha, se me deixar aqui, eu vou estar tão gostoso que eu vou passando... Mas a gente tem um momento para a gente conversar a todos e a todas. Quero registrar também a presença da companheira Darcy, que já apareceu aqui também, e Clécio. Clécio disse que está fazendo arte. Ele é ator, então está aproveitando para gravar vídeos e soltar para fazer o povo rir aí pela internet. Isso é bom também, né? Edson, que é do sindicato, ele diz agora que como ele é cantor, agora está cantando muito. E ele está fazendo uma coisa interessante, ele está fazendo uns áudios, né, com uma música e pegando uma mensagem, que ele é espírita, ele está fazendo uma mensagem, gravando e mandando para o pessoal. Então, cada pessoa está fazendo situações. Criatividade. Como eu gosto, o pessoal sabe que eu gosto de meditação, a Magna já mandou para mim meditação diária, tem outra amiga minha que é católica que está mandando meditação diária, e você, cada um está fazendo aquilo. No meu dia a dia, a mulher já disse, olha, de manhã você vai ter que arrumar a cozinha, a casa, lavar a banheira, tá tudo. É a divisão da sociedade, porque ela vai ter que fazer o almoço. Então eu faço essa parte, quando eu termino, deixo a casa toda arrumada, aí ela vai fazer o almoço e eu vou fazer outras coisas. Cada um vai ter que fazer uma situação. São os acordos que não estavam feito isso, que a gente estava no meio do mundo, agora a gente dentro de casa tem que fazer os acordos necessários de ter uma boa convivência. Até a questão, eu não me lembro quem que colocou aqui, a questão até de televisão. O horário que vai assistir um filme, o outro vai querer assistir, tem que termos isso, e tudo isso passa exatamente pela solidariedade que está colocando. Eita. Séfora. Também ainda vou registrar a companheira Esther, também, que chegou por aqui. Etiane, a gente vê ao longo da história que
muitas pandemias ou epidemias mudaram o mundo, né? A gente teve, por exemplo, a peste negra na Idade Média, e que fez aflorar literatura, artistas, né? Escultura, pintura. Até no Brasil, no início do século XX, né? Foi por causa de uma epidemia, o Rio de Janeiro foi modernizado, e nos anos 90, a AIDS levou a pessoa a falar mais na educação sexual. O que é que a gente pode esperar agora dessa tempestade que a gente está passando? O que é que a gente pode esperar para o futuro? Como se preparar para esse futuro aí breve, que espero que seja rapidinho, que passe tudo isso? Eu costumo dizer que os conflitos, eles trazem realmente crescimento, né? Então, assim, passar por uma dificuldade não quer dizer que a gente não possa aprender, né? Então, o aprendizado é uma coisa que é importante, porque a gente está sempre aprendendo. Então, assim, mudanças são necessárias, né? Então, assim, a gente muitas vezes não gosta dessa palavra mudança. A minha vida está ótima, eu não quero mudar. Ou, às vezes, a vida não está nem tão boa assim, mas as pessoas têm receio de mudar, porque acham que se mudar, ela vai perder o controle, ela não vai saber o que vai acontecer. Então, a gente está vivendo um momento assim, a gente não sabe o dia do amanhã, né? Quando é que tudo isso vai acabar e como isso vai acabar. A gente está tendo que viver um dia de cada vez, né? E isso é importante, né? O momento é esse, a gente se preparar para o futuro, como eu disse, assim, às vezes a gente pode se especializar pensando no futuro, mas entendendo que o mais importante é viver o presente, o que a gente pode tirar de aprendizado nesse momento. Então, assim, eu acredito que muitas coisas vão ser diferentes no futuro. Então, assim, a gente vai aprender a valorizar coisas que até então tinham se perdido ao longo do caminho, né? Então, assim, o estar com o outro, o abraço, o beijo, né? O carinho, tudo isso a gente está sentindo muita falta, né? E a gente está percebendo o quanto isso é importante para a gente, né? Essa questão da solidariedade, de se importar com o próximo, né? De ter esse cuidado com o outro. Então, assim, são coisas que a gente nem percebia o quanto era importante, o quanto isso, a gente tem que fazer isso, né? Então, assim, é um momento que a gente não sabe quando vai terminar, mas eu acredito que no final tudo vai dar certo, né? A gente já passou por várias epidemias, como você falou, e o mundo continua, né? Então, assim, existe, né, esse momento, mas a gente vai conseguir superar tudo isso. Então, assim, a gente tem que manter a tranquilidade, tem que manter a calma, que o mais importante agora é tentar trazer essa paz, né, para dentro de casa, essa calma mesmo, diminuir essa ansiedade e esperar o tempo. Né? Estimular a solidariedade. Com certeza, mas eu acho que a gente já está, né, aprendendo muito, que a gente não vive sem o outro, que a gente precisa do outro, que a gente precisa cuidar do outro, né? Porque se a gente não cuida, a gente também é afetado por isso. Então, assim, você vê que as pessoas, elas estão vendo que todos nós estamos conectados, né? Então, o acontecimento, ele não tem fronteiras, né? Então, ele atravessa o mundo todo. Então, é importante a gente olhar para o próximo, né? Para os outros países, para o nosso vizinho, para os nossos amigos, né? Para a família. A gente tem que, né, fazer as duas coisas, olhar para si mesmo e olhar o próximo. Né? E para a gente chegar no futuro, a gente precisa ficar em casa, não é? Vamos martelar isso mais uma vez, né? O futuro só vai chegar se a gente ficar em casa. É importante que, nesse momento, a gente, né, se resguarde um pouco, né? Que pense no próximo, que pense na saúde da sua família, né? E passe esse momento em casa,
não é tão difícil assim. Se a gente começar a olhar as coisas positivas de poder estar em casa, esse tempo que a gente está tendo de pensar, de aprender coisas novas. Então, assim, é um momento. Então, não adianta a gente reclamar, né? O mais importante é que estamos todos aqui vivos, né? E aí a gente precisa, né, entender isso, que é um processo, é um tempo, vai passar esse tempo, vamos fazer o nosso lar não uma prisão, mas tornar ele o mais aconchegante e acolhedor possível, né? Cuidar das pessoas que estão próximas da gente, ter um pouco mais de paciência, né? Eu sei que está todo mundo estressado, e que muitas vezes quando a gente está estressado, a gente quer descontar no outro, mas eu acho que o momento agora é de acolhimento e não de discussão, é de entendimento. Né? Então, se existem coisas pendentes, a gente pode resolver isso depois. Né? Tem coisas que podem ser deixadas para depois, não precisa resolver tudo agora. Tudo tem o seu tempo. Né? Então, o mais importante é respeitar esse tempo. Exato. Nós já estamos, Andréia, já no momento um pouco de nos poder ter que despedir, apesar se pudesse. Andréia. Etiane, me desculpe a falha técnica aqui, é que Andréia é irmã de Etiane, e aí eu confundi aqui, mas foi uma falha de quem está aqui nesse momento. Mas nós queríamos, por mim, a gente teria muito tempo, temas para podermos discutir sobre esses assuntos. E até uma questão que eu estava querendo pegar o nome aqui, Vilma Alberto também entrou, mas tem uma professora que colocou se a gente já não vivia uma pandemia, eu estava tentando encontrar o nome dela, uma pandemia já na sala de aula. Eu quero colocar para a companheira Elida, eu acho, não me lembro, que eu concordo em parte com isso, porque nós sabemos que na sala de aula, cada menino daquele que depende da gente tem uma vida, tem uma história, e às vezes eles nunca foram vistos, eles são esquecidos pela sociedade. Hoje muitos estão sendo importantes por causa dessa pandemia que muitos estão a olhar. Mas, às vezes, quando determinadas pessoas, que a gente fica triste nessa concepção, que se coloca que se morrer 7 mil, 3 mil, 10 mil, qual o problema? O importante é que a economia sobreviva. E isso é muito ruim para quem vai dar o ensinamento para esses jovens que estão chegando. É como se eu estivesse dizendo para eles, a sua vida não serve para nada. A sua vida que eu estou colocando nunca serviu para nada. E para muitas pessoas, a vida do outro não serve, só a sua. E esse momento é o momento que a gente está tendo a possibilidade de nos reconhecer e reconhecer o próximo. Muita solidariedade está sendo feita. E que a gente não fique só nesse período. Que a gente possa fazer, quando terminar esse isolamento social, que a gente faça uma reflexão das nossas vidas, para entender o que é mais importante. O que é mais importante na vida. E eu queria, nesse sentido, agradecer a companheira Etiane por ter acolhido o convite feito pela companheira Cefa, ter nos atendido, para que a gente pudesse ter esse bate-papo e essa conversa. E a gente toda, como colocou todo certo, toda quarta-feira nós iremos fazer. Cefa está com a palavra aí. Antes de Etiane se despedir, eu queria terminar um informe que eu estava dando alguns momentos atrás, uma notícia boa, que eu gosto muito de dar notícias boas. É que eu escutei um vídeo da deputada Tereza Leitão, onde ela dizia que o GT de combate à Covid-19 aqui de Pernambuco, né, deu entrada num requerimento solicitando ao governo do estado que a ampliação da gratificação de insalubridade para todos que estão no combate direto
cuidando das pessoas que foram infectadas. Então, essa ampliação dessa ajuda financeira para enfermeiros, técnicos, médicos, todo mundo que está ali se expondo mais do que qualquer um da gente para salvar vidas. Então, eu achei uma atitude boa e eu espero que o governador acate esse requerimento e que aumente esse recurso. Numa hora de tantas dificuldades, não é? O dinheiro não é mais o importante, mas ajuda muito, não é? Então, era essa notícia interessante que eu achei para dar hoje. E aí, Ronildo, quero fazer as minhas palavras, né? Agradecer a Etiane por estar aqui com a gente, foi uma conversa muito gostosa, né? E que a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais, espero. Bem, Valeu, Etiane. Eu gostaria de agradecer o convite, né? E assim, é importante a gente poder disseminar algumas informações que possam ajudar as pessoas, né? Então, assim, é uma oportunidade que vocês me deram. Então, muito obrigada pelo convite. Não sou muito, assim, de aparecer, não gosto muito, mas eu acho que a gente precisa, né? Que esse é o momento da gente poder ajudar. Então, é importante que a gente, né, se disponha a falar um pouquinho que a gente sabe, né, para ajudar o outro. E fique em casa, né, se você puder, porque é importante nesse momento todos, né, ficarem em casa para disseminar o mínimo possível, né, do vírus, né, e não fazer um colapso no sistema de saúde. Queremos agradecer a Etiane. Muito parabéns, muito bom, foi maravilhoso isso. E chegando agora há pouco a companheira Soledade Menezes, um beijão, minha amiga, por estar aqui conosco, Darcy também, e todos os outros que estiveram aqui conosco neste momento. E queremos colocar, como falou a companheira Etiane, esse momento é o momento de ficarmos em casa. Às vezes estão tentando politizar um debate que não deve ser politizado. Se você acha que as coisas aqui não estão da forma que a gente poderia já estar todo mundo nas ruas, olhe os outros países. Olhem os outros países, para você perceber como é que estão as coisas lá. Os Estados Unidos, onde o presidente colocou que não precisava, que não iria fechar, vejam agora, ele voltando atrás, dizendo que tem que ter o isolamento social. Nova York, que ninguém achava que poderia acontecer, fechou. Está parado para que possa controlar e segurar a pandemia. O grande problema que a gente tem que entender não é você adoecer, é você ter que ir para o SUS, onde quiseram privatizar e acabar com o SUS. A gente tem que entender que tudo o que os neoliberais quiseram fazer, que era acabar, privatizar, todas as questões nossas, são essas estatais que estão dando sustentação. Se nós não tivéssemos o SUS, que esses governos quiseram acabar, nós estaríamos em situações piores. A grande questão é, se você adoecer, nós não temos leitos para todos e todas. Poderemos criar um grande mal. Reflita isso. Reflita no outro, no seu pai, na sua mãe. Tenha um princípio de solidariedade naqueles que poderão contrair. Então, nesse sentido, companheiras, é um momento que a gente tem de muita reflexão. Vamos refletir. Muitos paradigmas serão quebrados e que a gente tenha a coragem de quebrar para transformarmos isso em um mundo melhor, em um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário. Se faz necessário, só temos uma única solução que muitos do mundo estão percebendo. Nós teremos que fazer a distribuição de renda. Se nós não fizermos distribuição de renda, nós não conseguiremos ter um mundo melhor. Então, quero agradecer a todos e a todas, a companheira Séfora, que sempre está aqui conosco, a companheira Etiane Batista, por estar aqui sempre, e a todos vocês que estiveram conosco até esse momento.
E nunca esqueçam, nunca, lutar sempre vale a pena. Vamos à luta, companheiras e companheiros. Um beijo, um abraço para todas e todos. Até o próximo. Até a próxima, até mais. Até a próxima.